Pronto, agora estamos gravando. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Ó, temos Santa Catarina, Lages. Eu estava lendo alguma notícia hoje com alguma coisa sobre Lages. Olha, se não for frio, não é nada, né? Se não for frio, porque tá 6 graus agora. Eu imagino, porque se o frio chegou aqui, imagino mais lá para o sul. Então, coloquem aí como marco, pessoal, onde vocês estão. Temos Santa Fé do Sul, Lages, Campinas. E quem tiver, né, o que vocês têm visto aí nas notícias, né, sobre o futuro da IA? Aí, o que é o trabalho, né? Tem aquela máxima que todo mundo fala, né, que a IA não vai roubar seu trabalho. Como que é? Roubar seu trabalho, mas quem sabe usar IA vai, né? Vocês já devem ter visto isso, mas o que vocês estão vendo aí do que vai acontecer com as pessoas, né? Quando a IA crescer ainda mais, quando tiver mais presente, né? O que vocês imaginam que possa acontecer? O que vocês já viram de notícias? Quem tiver qualquer uma para colocar, adiciona aqui no Miro, só para eu saber o que vocês estão ouvindo por aí, para ver se é o mesmo que eu. Todo mundo entrou aqui. Então, temos o link do Miro. Osasco, boa. Nossa, faz tempo que eu não passo por Osasco. Ah, não, lembrei, era para eu ter ido para Osasco recentemente. Nossa, não sei porque eu confundi Osasco com Cubatão. Mas são duas coisas completamente diferentes. Então, quem quiser participar, entrem aqui no Miro. Carapicuíba, boa. É um lugar também que eu quero conhecer. Tem outra também, né? Vocês já têm visto alguma coisa sobre a bolha da IA? Será que ela vai estourar? Será que ela vai nos pegar? O que vocês têm visto aí de notícias, pessoal? Como que vai ser o futuro do nosso trabalho aí pensando na IA, né? O que vocês acham que pode ver, o que pode acontecer aí no futuro? Nossa, eu já estava tentando lembrar. Quer dizer, eu estava refletindo e lembrei de uma outra coisa que o povo não tem falado tanto, alto custo, né? Não só da questão só o uso, né, e o processamento, mas o alto custo ambiental, né? Mas eu estava andando na rua hoje e lembrei de uma coisa que algumas pessoas falavam, que agora meio está em baixa, mas aquela ideia de renda universal, já viram? Porque se a IA começar a roubar o emprego de todo mundo, né, como que a gente faz? Porque como que as pessoas vão consumir se elas não tiverem renda, né? Daí vai ser uma bolha também, mas tem muitas pessoas que defendem, né, a ideia de que a gente cria uma renda universal, que todo mundo teria direito a pelo menos alguma renda para manter aí a atividade econômica. E que vocês têm visto? O que é esse gráfico aqui? Eu não consegui adicionar ali, mas são as profissões, é o gráfico que a Anthropic lançou das profissões que podem ou não, né, sumirem com o avanço da IA, digamos assim. Essa semana o pessoal estava falando bastante sobre isso. Uhum. As áreas, né? Mas teoricamente, o que pode acontecer e o que já foi observado, será que é isso? Aonde que eu vejo é as probabilidades, né? Sim, sim. De que a IA vai poder substituir de fato ou não, né? Uhum. A IA depende de pessoas, ela sozinha não consegue. Mas que mais? Acho que hoje em dia, então, como todo mundo percebeu que a IA é alguma coisa, mas talvez não tudo aquilo que se alarmava lá atrás, já estamos um pouco mais tranquilos, mas ainda tem. Que mais que vocês veem por aí? Que risco será que a IA traz para o emprego, para o trabalho? Tem uma discussão que foi bem forte na época do surgimento da M3K, que é a questão dos júnior, né? Trabalhadores júniores. Como que eles vão ser desenvolvidos? Porque a maior tendência é que o trabalho mais júnior, mais simples, seja automatizado, né? Futuro incerto, né? A gente está nisso daí. Acho que a próxima pergunta, acho que eu já tenho uma pista aí do que pode acontecer. Baixa qualidade. Tem uma outra coisa também que é
olhando mais para frente, porque deixa até eu colocar, daí eu explico um conceito interessante para vocês, mas a ideia de que algo humano será mais restrito, né? Então, a IA, ela tende a criar uma exclusão digital, né? Então, as pessoas que não têm muito dinheiro, não têm muito recurso, vai ser atendido por uma IA. Daqui a pouco a gente vai ter, né, consultas por IA. Então, se você quiser um atendimento melhor, humanizado, você vai ter que pagar por isso, né? É uma tendência que pode acontecer no futuro, né? Pessoas mais burras, isso não é nem tanto futuro, né? Hoje em dia já está se notando, né, uma queda aí na capacidade cognitiva das pessoas. Muito bom. Ó, pessoal, quem tiver chegado depois ou ainda não está, a gente tem um mirozinho hoje para acompanhar nossa trajetória, tá? Fiquem à vontade para contribuir. E quem quiser, coloca aqui no chat, né, onde vocês estão. Eu estou aqui em Campinas, cidade de São Paulo, interior de São Paulo, né? Quem é de Campinas não fala que é interior, mas eu considero, né, Campinas, interior de São Paulo. O empreendedor solo, isso aí é uma coisa também que está uma tendência, né, da gente ter uma pessoa sozinha que consegue produzir muito e acaba substituindo um negócio todo, né, isso também é uma tendência, né, quem colocou isso é possível que acompanhe o Jürgen, né, que é o criador do Management 3.0, um dos nossos padrinhos aí, ele fala muito, na verdade hoje ele assumiu, né, esse posicionamento como um empreendedor solo e que ajuda outras pessoas que estão nessa mesma linha, né, de atuação. Muito bom, acho que a gente já tem informações suficientes, deixa eu ver aqui, liberar uma pergunta para vocês. Mas se tiverem mais coisas, tá, podem adicionar, o quadro vai ficar aberto aqui. Sistema de IA muitas vezes dependem de grandes quantidades de dados, levando a preocupação sobre privacidade, tem muita coisa aí para ver. Mas eu vou fazer uma pergunta, pessoal, e vocês vão responder. É muito simples, tá? É só clicar em qualquer lugar aqui desse gráfico e dizendo para mim, assim, aí pode ser bem sincero, tá? Não precisa se preocupar. Inclusive, se não me engano, eu coloquei para a votação ser anônima. Isso, ela está anônima, então ninguém vai ver o voto de ninguém. Então, o que que acontece? Você tem uma preocupação sobre esse impacto social da IA? Isso é uma coisa que tira seu sono, então se você votaria aqui em cima, tipo, às vezes você deita à noite na cama, fica preocupado, o que será que vai acontecer? Ou você é uma pessoa que, tipo, nossa, nem paro para pensar, eu sigo minha vida, ou talvez você está aqui no meio do caminho, às vezes você se depara, tal, como se você pudesse, né, quer dizer, você pode agora nesse gráfico dizer, mas o quanto que você tem de preocupação com o impacto social, com o futuro, com o que a IA irá nos trazer? Você está mais aqui para os que perdem o sono porque estão preocupados, ou você está mais despreocupado? Não tem um certo e errado, bom ou ruim, é só para eu ver a percepção de vocês. Eu, por exemplo, sou um que estou perto desse aqui, ó, de ter uma preocupação mais constante, tá? Isso aqui é mais para a gente usar como informação mais para frente, mas também para eu sentir, né? Será que a gente tem... qual que é o nível de preocupação das pessoas, né? Quanto ao impacto social. Temos quantos? 5 votos, boa. Olha, está distribuído, é interessante. Eu estava receoso que pudesse ter uma concentração grande. Se alguém tiver votado errado, ó, dá para você excluir e votar de novo, tá? Mas clicou ali, já votou, não precisa fazer mais nada, mas sinto que a gente está ali, né, num espectro interessante. Tem alguém menos preocupado aqui, isso é interessante, pode ser bom, né? Eu gostaria de estar super despreocupado, mas a gente já vai ver uma coisa interessante aqui sobre esse tópico. Eu vou fazer o seguinte, não sei se vocês conhecem, tá? A gente tem um tema que, inclusive, tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, que é uma avaliação que a gente trabalha muito aqui na Agile People, que chama Raise Motivation Profile, né? Ele é um modelo, né, de motivação humana, e é um cientista, ele chama Stephen Hayes, chamava, né, ele já é falecido, mas esse cara, ele descobriu que todos nós, né, seres humanos, a gente tem
16 desejos básicos, né, que é algo que todos nós compartilhamos, só que cada um de nós tem uma intensidade, uma orientação desse desejo. Então, eu vou dar um exemplo. Quer dizer, eu vou passar por cada um deles e a gente pode ir nos autoavaliando em conjunto. Então, é bom que eu já explico o conceito e a gente já faz em conjunto. Inclusive, eu vou colocar para todo mundo me seguir, se vocês quiserem continuar me seguindo. Mas, por exemplo, o primeiro que aparece aqui, ele chamou de poder, né? O poder, ele tem, assim, né, pessoas que são mais de liderar, de ser mais ambiciosas, de estar à frente, de puxar. E a gente tem, no outro lado do espectro, pessoas que são mais de ser guiadas, conduzidas, né, que prefere ter alguém abrindo o caminho e à frente, né? Então, por exemplo, quem é mais líder, ambicioso, ou tem mais essa sede de poder, tem mais tendência a abrir o próprio negócio, estar à frente de algo, né? Puxar as pessoas. Quem prefere trabalhar para os outros, está mais com alguém liderando, né? Às vezes tem dificuldade, né? Se você deixar a pessoa muito solo, ela pode se perder, ela precisa de um guia, pode estar aqui no finalzinho, tá? Então, é um espectro, tá? Então, existe todas essas gradações aqui. Eu tô vendo que aqui temos muitos líderes nesse grupo. Eu também sou uma pessoa de puxar bastante, tá? Para vocês terem uma ideia, esse estudo, ele trabalha com notas, tá? Que vão de -2, que seria o menos intenso aqui do poder, né? Que é o totalmente liderado, e ele vai até o 2, que seria o totalmente líder ambicioso. E aí as pessoas todas, elas estão em algo entre -2 e 2. Então, a gente pode ver que aqui temos um grupo de pessoas que estão mais aqui no espectro de liderar, né, de puxar, de estar à frente. Um outro desejo que ele traz é o de contato social. Então, tem pessoas que precisam de ter aquele contato social, fazer amizades, grupos, né? Acabam se formando, conversando no corredor, no café, e tem aquelas pessoas que têm um estilo mais solitário, tô mais na minha, até não quer dizer que eu seja antissocial, né? Pode até ser que eu me socialize, mas é aquelas pessoas que, depois de um contato social mais intenso, precisa de um tempo, né, para recarregar a energia, que precisa do seu tempo ali de solitude. Então, a gente também tem um espectro aqui no aspecto do contato social. Estou vendo que tem uns que já estão votando muito bom, né? Tem pessoas aqui que devem conhecer bem, apesar de que alguns até conhecem esse conceito pelo Management 3.0, né, que é um pouco resumido, mas depois a gente pode falar disso. A família, já temos 2 aqui de protetores, provedores, mas tem pessoas que são muito voltadas à família, que, né, tem aquela coisa de ligar para a mãe, falar com o pai, tá sempre... Minha mãe e minha irmã, por exemplo, as duas se falam quase que diariamente, né, não consegue dar um passo sem a outra. Eu já sou aquele que, quando menos percebi, já faz uma semana que eu não falei com a minha família, não que eu amo minha família, tenho muito carinho por eles, mas não sou muito ligado, eu sou mais desprendido dessa ideia familiar. Vejam que a gente tem pessoas de todos os aspectos aqui, isso é legal. Independência, já temos muitos votos, né? Então tem aquelas pessoas que até precisam, né, de equipe, de grupo, de pessoas para estar junto, para fazer junto, né? E tem os mais independentes, que é deixa eu fazer sozinho, prefiro seguir fazendo. Não sei porque que esse aqui ficou cinza, mas olha, a gente tem um grupo de muitos independentes aqui, hein? Acho que poder e independência está forte aqui no nosso grupo. Curiosidade é interessante, né? A gente tem pessoas que precisam entender mais a fundo as coisas, né? Precisam ter um tempo para pesquisar, ler, né? Não, ele não quer simplesmente que a ideia do pragmático, né? Vamos resolver, vamos em frente. Não, essa pessoa precisa entender, precisa compreender as coisas, estudar. Eu, por exemplo, levo muito isso nas minhas relações, né? Eu gosto de entender as atitudes das pessoas, o porquê de trás das decisões das pessoas, então eu sou muito questionador, né? Eu acabei descobrindo que é muito pela minha alta curiosidade. Status, é comum todo mundo falar mais de pé no chão aqui, apesar de que tem uma coisa interessante sobre status, por exemplo, descobri que eu tenho o meu um pouco mais acima aqui, que a ideia é o quê? De ter uma reputação, uma imagem, um zelo, né? Então, as pessoas que valorizam o status gostam disso, né? De ser reconhecido, ó, chama o fulano que ele sabe das coisas, né? Eu
até quando eu fazia muito mais o Moving Motivators, era comum na nossa área, né, no profissional, mas no mundo de TI, agilidade, todo mundo dizer que não valoriza status, né? Eu fui descobrir e aceitar melhor isso quando eu fiz o Raise Motivation, né? Porque ele é um relatório, a gente aqui está fazendo uma autoavaliação, mas o relatório mesmo oficial, ele é feito através de um questionário. Aí você acaba descobrindo coisas que você nem sabia. Foi quando eu descobri que o meu status é um pouco mais acima, assim. Foi uma descoberta bem interessante para mim. Vingança, né, tem a ver com vingança também, mas é muito no aspecto de competitividade, né? A pessoa vingativa, digamos assim, é aquela que gosta de vencer, que gosta de estar à frente, né, que precisa se posicionar, não fica quieta fácil, né? Eu sou uma pessoa bem pacificadora, né? Eu acho que mais quando eu entro num embate, tudo é muito mais relacionado ao status, né, do que a esse desejo puro de vencer, né? Às vezes eu prefiro não vencer, que é para não precisar me estressar, que inclusive vai ter ligação com o outro lá embaixo. A aceitação é interessante, né? Mas é comum também a gente ver, mas tem pessoas que buscam, né, que precisam dessa validação, precisam de uma feedback positivo, de uma aceitação das pessoas, ela busca isso. Inclusive, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que foi curiosa, ela falou assim: Thiago, eu necessito, é uma coisa minha, eu sei disso, e é engraçado que o meu, por exemplo, é aqui para baixo, né, eu já sou mais seguro de mim, né, claro que depois de terapias e tudo mais, eu evoluí nesse quesito, quer dizer, não sei se eu diria a palavra evoluir, mas eu mudei nesse quesito, mas é um pouco delicado, por exemplo, para mim, lidar com pessoas que buscam aceitação. Interessante que nesse grupo não temos, aí fica até mais fácil para mim. Vocês já vão entender por quê. A ordem, ele tem a ver com estrutura, né? Então, tem pessoas que precisam de algo mais estruturado. Por exemplo, quem está achando ótimo esse Miro, que eu faço todo arrumadinho, alinhado, tal, quem tem essa preocupação é o pessoal da ordem, né, que precisa das coisas mais ordenadas. Na hora que o Marco colocou um gráfico lá em cima, eu já achei interessante, porque a informação ordenada, né, a forma de ver as coisas. Então, tem pessoas que são mais flexíveis, até mais caóticas na forma de pensar, né? A Pia Maria, que é a criadora, a mãe aí da Agile People, ela é uma desordenada assumida, né? Ela até fala, gente, eu tenho um pensamento meio desestruturado, me ajudem aí a me ordenar, né, no dia a dia, senão eu me perco. E o pessoal ficou para trás aqui, podem continuar votando aqui, pessoal. Então, ordem, temos aqui os ordenados e alguns flexíveis. Eu não votei, né? Eu acho que eu consigo até hoje em dia viver, mas eu sou bem estruturado, assim, meus arquivos, se vocês vierem no meu computador, as pastas tudo certinho, separado, eu preciso dessa ordem ali por trás para conseguir operar melhor. Beleza, isso aqui, ó, vocês viram que dessa vez eu fui um pouco mais na beleza, mas eu sou aqui, né, claro que eu adoro coisas belas e o belo, mas não é uma coisa que me faz tanta diferença, eu prefiro ser funcional, né, eu sei fazer uma planilha no Excel como ninguém, mas minhas planilhas são horrorosas, né, o pessoal da beleza é aquele que a planilha é maravilhosa mesmo que ela não funcione tão bem, né, então a gente tem também um espectro aí, né. O beleza é um item interessante no Raise Motivation, porque lá atrás, quando ele começou os estudos, isso aqui chamava sexo, né, ou sexualidade. Mas aí teve muita crítica, né, porque como assim eu vou falar sobre sexo, ainda é um grande tabu, mas aí ele foi evoluindo os estudos, acabou achando que fazia sentido tratar no aspecto beleza. A alimentação, olha, temos bastante pessoas aqui. Eu, por exemplo, adoro comer bem, só que eu já sou mais aqui, assim, diria, na alimentação, porque eu já não ligo de... hoje, por exemplo, né, que eu tinha live, não estava muito ocupado, peguei uma sopinha lá que tinha na geladeira, esquentei, para mim tá ótimo, né? Minha mãe, por exemplo, já se preocupa se repete a comida, né? Tem um cara que trabalhou um tempo com a gente, que conhece bem da Agile People, ele é um alimentação assumido, assim, ele gosta de comer, a comida faz parte de uma experiência para ele, né? Se você tem um funcionário que está aqui nessa região, ó, não marque reunião perto do almoço, não deixe ele passando fome, porque é bastante complicado. Pessoal, quem chegou depois, quem tá, se tiver meio perdido,
entra aqui no Miro, tá, para acompanhar a gente, mas eu só estou passando pelos motivadores aqui. Depois, assim que a gente terminar, eu faço um resumo geral aqui do que rolou até agora. Mas vamos lá, atividade física. Olha, tem um time aí da atividade física. Eu sou aqui, né, totalmente sedentário. Inclusive, essa onda de frio me afastou totalmente da academia, né? Quem é o que está lá em cima, né, na atividade física, é aquela pessoa que, se não pode fazer sua atividade física, fica até mal, né? Tem essa necessidade de se exercitar, correr e tudo mais. O sedentário que está aqui é aquele que ganhou, né? A primeira desculpa, já foge da academia. Nossa, caiu um pingo, acho melhor não ir. Então, essa é a questão da atividade física. Aqui, tá, gente, não tem muita relação com você fazer ou não, porque às vezes tem pessoa que vai todo santo dia na academia, mas não é porque ela ama atividade física, talvez é porque ela é ordenada, talvez é porque tem alguma outra coisa envolvida, tá? Então, é interessante saber disso. Tranquilidade é aquele que eu comentei lá em cima, né, que é a pessoa o quê? Eu sou aqui, né, tranquilidade, suscetível ao estresse, eu sou aqui em cima. Sou aquele tipo de pessoa que prefere a tranquilidade, eu prefiro não estar em aquele ambiente tenso, aquela coisa de uma cobrança extrema, né, adrenalina, eu prefiro ficar na minha. Eu até consigo me sair bem sob pressão, lidar com essas coisas, porém, a minha preferência é aqui em cima. Temos um aqui no grupo que já é diferente de mim, ó, que é pouco propenso a estresse, ou seja, suporta bem o estresse. Inclusive, num ambiente muito tranquilo, essa pessoa pode se... A Alexa falou que achou que eu estava falando com ela. Essa pessoa pode não se dar bem se o ambiente for muito tranquilo, pacífico, ela precisa, né, da adrenalina, desafios e tudo mais. E o último, não, eu pulei um ali em cima, mas eu já subo. Idealismo. Idealismo é um que a gente vai comentar daqui a pouco, mas assim, o idealista é aquele que é muito preocupado com a questão social, de justiça, né, de querer mudar o mundo, de ficar inconformado com as coisas, né? Eu sou bem aqui em cima, mas tem pessoas que são mais realistas, tipo, o mundo é assim, vamos que vamos, tem que resolver o caso aqui, não precisa, né? Se a gente for se preocupar com todo mundo, a gente não sai do lugar. Então, a gente também tem um espectro em relação ao idealismo. Lá no Management 3.0, isso aqui acabou sendo chamado de meta ou então objetivo, porque, na verdade, ele liga muito isso a propósito, né? Você ter algo maior, algo que você se move, né? Tem pessoas que têm isso muito forte, são idealistas. E, por fim, o que eu pulei aqui, pulei mais de um, hein? Honra tem a ver com valores, princípios. Tem pessoas que, tipo assim, me dá uma meta e eu vou atingir, eu não vou ficar me preocupando em ser todo corretinho, né? Que é diferente de eu, por exemplo, que gosto de fazer tudo certo, pagar o imposto direitinho. Se eu vejo 1 centavo de diferença, já fico preocupado. Então, tem pessoas em todos esse espectro. Pulei economia. Economia é um que eu acho bem interessante, né? Eu sou mais generoso, né? Se tem dinheiro ali, saio gastando, não fico poupando muito, mas tem os poupadores. Inclusive, economia, tem estudos que eles fizeram que também tem relação com herança, né? As pessoas que são aqui mais na linha poupador têm mais preocupação quando tem uma herança, ou de receber ou deixar herança, né? Não só... Imagina quando junta economia com família, né? Aquela pessoa que se preocupa, o que eu vou deixar para os meus filhos e tudo mais. Deixa eu ver se eu pulei mais algum, acho que não, só tinha pulado daqui. Então, gente, vocês viram que esses são os 16 desejos básicos. Ficou bonito aqui, hein, depois de preenchido. Isso aqui é aquilo que eu falei, todos nós temos todos esses 16, mas o que muda é o que cada um de nós temos de intensidade dele e de orientação, né? A gente pode ter, deixa eu voltar aqui no que eu comentei, -2 e 2, e aqui no meio a gente tem o 0. Né? Então, o 0 é o que vai estar bem no meio do espectro. Então, do 0 ao 2 é a orientação para o lado do líder ambicioso, né? Do 0 ao -2 é a orientação para o lado do liderado. E aí a nota em si é aquela que diz a intensidade. Inclusive, tem uma linha interessante, eu vou traçar com um risco mesmo aqui.
Opa, não, esse ficou feio. Vamos pegar uma linha mais bonita aqui. Tem uma linha que passa aqui e uma linha que passa aqui, que é a linha do ponto 84, ponto 84, e a linha do menos ponto 84, que significa o quê, né? Quem está nessa região aqui, né, do menos ponto 84 a menos 2, é muito forte, né, o não ser liderado. Então, ele é um traço que caracteriza essa pessoa. Quem está entre o mais ponto 84 e o 2, ele tem isso aqui como um traço muito forte. Então, a gente poderia dizer que nesse grupo, a gente tem pessoas em que é visível, né, esse aspecto da liderança. Quem está aqui entre o ponto 84 e menos ponto 84 é a média, que é assim, pode ser para mais ou para menos, mas não é algo que você vai, se você conviver com a pessoa, isso não fica tão evidente e presente, né? Pode ser até que você não perceba. Então, essa que é a ideia. E é curioso aqui, porque... Ah, não, até que a gente não ficou tão distoante, porque esse trabalho dele, ele descobriu uma curva normal, né? Quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas, elas estão ali na média, e aí uma parte, 20% mais ou menos, estão aqui no menos ponto 84, e 20% vão estar acima ali, né? Então, se eu traçar a linha, a gente consegue ver que esse grupo acho que segue bem essa linha normal. Claro que o que eu estou fazendo aqui, gente, é uma licença poética total, né? Não é... O Raise Motivation é um relatório científico, mas esse exercício hoje que a gente está fazendo não é tão científico assim. Mas é uma leitura que vale bastante a pena, tá? Porque já dá para ter uma boa noção. A gente pode ver que somos um grupo bastante família, olha que interessante, temos um contato social forte, poder bem forte, curiosidade de se entender, né, pessoas que estão aqui para conhecer mais, independência é grande e forte aqui, os outros estão um pouco mais distribuídos, mas é uma leitura bem interessante. E por que, né, que eu convidei vocês para tudo isso? Lembra que eu fiz a pergunta dessa daqui, ó, qual é o seu nível de preocupação? Tá vendo que a gente deu bastante aqui no neutro, né? Um pouquinho tenho que tira o sono, alguém que ficou aqui embaixo. Qual desses valores vocês acham que tem a ver com a pergunta que eu fiz? Escrevam aqui no chat para mim. Eu fiz uma pergunta sobre o quanto que o impacto social da IA te preocupa, o quanto que isso tira o seu sono. Qual desses 16 desejos aqui, inclusive, deixa eu ver aqui. Nossa, agora eu não lembro. Ah, tá aqui, ó. Aqui tem o resumo de todas elas. Qual vocês acham que tem mais a ver com a pergunta que eu fiz? Devia ter feito uma votação aqui, mas podem escrever no chat se quiserem. É um chute, tá, gente? Claro que tem uma que está na minha mente, mas pode ser que a gente perceba outras conexões. Mas vocês pudessem escolher uma dessas, qual vocês ligariam à pergunta que eu fiz? Quem vai arriscar aí um palpite? Sem palpites? Idealismo, o Marco colocou. Quem acha que é idealismo também? Ou tem outro que pode ter mais relação? Deixa eu até ver uma coisa, se o idealismo aqui... Olha que curioso, porque olha que, gente, é batata, né? O Raise Motivation, gente, como eu falei, um negócio científico, tá? Ele fez esse estudo, tem uma série de coisas, depois vocês podem até pesquisar, quem for os curiosos, mas olha quanto que a pergunta que eu fiz deu bem parecido com a resposta de vocês quanto ao idealismo. Quando eu elaborei isso, eu estava, assim, pensando no idealismo, mas olha que curioso, tá vendo que vocês se consideram mais idealistas, mas pode ser que vocês tenham causas mais preocupantes do que a IA, tá? Mas vejam que tem tudo a ver.
uma grande concentração aqui no neutro e alguns aqui idealistas. Então, vejam que o que vocês se autoavaliaram tem a ver com a preocupação de vocês. Então, pessoas idealistas tendem a ter essa preocupação maior, perder o sono, nossa, o que vai ser do mundo, e as pessoas, e quem não vai conseguir emprego, será que vai ter emprego para todo mundo, né? Esses, geralmente, são os idealistas, certo? Quem quiser, tá lá no nosso site, a gente tem um guiazinho sobre cada um deles, então tem esse link aqui. Inclusive, eu esqueci de comentar, tá? Mas a gente vai compartilhar com vocês, eu posso até compartilhar esse quadro e o próximo que eu vou mostrar, que é uma versão bem simplificada dessa avaliação que eu fiz, mas é porque vocês podem usar isso na equipe de vocês, tá? Esse exercício que a gente acabou de fazer, ele pode ser feito de uma forma de modelo de autoavaliação, né? Quem não tem condições de usar o próprio Raise Motivation, a autoavaliação é bastante válida, tá? Então, depois, quem tiver interesse, ficar até o final, eu vou liberar para vocês esse material e essas coisas para vocês poderem aplicar, se tiverem vontade, tá bom? Então, aqui tem a documentação de cada um deles. Tem algum desses que deixa dúvidas, que vocês acham que vale algum comentário ou que não está muito claro? Qualquer coisa dá para comentar algum deles. Ordem, poder, independência. Eu esqueci de uma coisa, mas eu posso mostrar amanhã para vocês, no nosso segundo encontro, o meu relatório. Ou se a gente tiver um tempinho, eu abro ele aqui para vocês verem. Então, gente, o idealismo, aqui tem o que está no site, tá? Então, ele tem a ver com o desejo de justiça social. Então, quem tem o desejo muito forte por idealismo é aquela pessoa que uma frase que poderia definir eu vou melhorar a sociedade, ou no mínimo, eu quero fazer a diferença, né? Eu quero ter justiça social, altruísmo, justiça para com os outros, é uma pessoa geralmente mais humanitária, idealista. Enquanto que o desejo fraco, aqui aqueles 20% para o menos, é o que é mais realista. Ele tem uma realidade social. Eu já vi muita gente falar, não, Thiago, isso é interessante, mas, tipo, não posso fazer nada, assim é o mundo, né? As pessoas se conformam mais fácil, ela tem uma responsabilidade consigo mesma. A minha parte eu faço, mas eu não me preocupo tanto com tudo isso, né? Ele olha para a justiça para ele, um olhar de outro jeito, né? Não humanitário, e ele é mais realista. E no trabalho, isso afeta também de alguma forma, tá vendo? Se você tem alguém na sua equipe que é idealista, é interessante ele ter tarefas que têm a ver com isso, né? Que representem a empresa nesse aspecto e que ele possa trabalhar para o bem comum. Então, pessoas idealistas vão gostar desse tipo de atividade. Eles estão preocupados com a maneira mais justa de agir, se é realmente admirável a luta, né, pelos mais fracos, se tem sugestão de como ajudar os outros, sugerir como a gente pode ser mais justo. Isso são questionamentos que o idealista vai ter. Enquanto que o realista é aquele que fala, tem que ser realista, então me dê tarefas realistas, né? Permita que eu tenha meus objetivos e vá atrás deles, né? Então você vai pensar em como que isso melhora para mim e talvez para o cliente. Eu participei de um processo recentemente que as metas daquele grupo era tudo a ver com o cliente, com o resultado, com a eficiência. Para mim incomoda, porque eu sou uma pessoa que estou mais aqui. Mas para quem é realista, aquilo lá é um prato cheio, né? Porque é o que a gente tem que fazer, resolver o problema do cliente. Então, você pode contar aos outros sobre a situação de forma realista. Então, essa que é a ideia do Raise Motivation. Eu peguei um exemplo, tá? O exemplo do idealismo, porque acho que estava com isso na cabeça, achei que seria curioso trazer, mas vejam que aqui tem um aspecto interessante, né? A maioria das pessoas, em geral, 60% delas, vão estar aqui nesse espectro aqui, né? Então, se para vocês que estão me ouvindo, não peguei muito com isso, nem com isso, né? Não sou nem ali, nem aqui, é bem provável que você esteja aqui, tá? Você pode estar mais para o lado do idealismo, mais para o lado do realista, mas ainda no médio, ou seja, não é uma coisa que te ocupa, né? Você até se preocupa com a sociedade, mas você não está
não é algo que faz a diferença, tá? Então, o que a gente tem que ficar muito de olho? Quem tiver aqui e quem tiver aqui. Por quê? Porque aqui nesse slide, por exemplo, está dizendo como motivar as pessoas. Mas a gente também tem o perigo de desmotivá-las, né? Então, se você pega uma pessoa totalmente idealista e joga num ambiente em que ela não tem nenhum espaço para isso, ela pode se desmotivar facilmente. Enquanto que uma pessoa realista, se ela cai num ambiente que exige muito desse idealismo, ela também vai se desmotivar. Só um segundinho. Vocês aí ajudar aqui, ó. Meu idealismo foi ajudar a sociedade aqui que estava querendo subir no sofá. Mas é isso, então, pessoal. A gente tem que ter de olho nisso, porque cada pessoa tem um olhar diferente. E não só sobre justiça social, né? A gente tem 16 desejos básicos, né? Então, cada pessoa de nós tem um sistema de valores diferente. Provavelmente, uns 2, 3, 4, até uns 5 itens vão cair entre o azul escuro e o azul claro, e a maioria vai ficar laranja, tá? Que é o mais comum das pessoas. É óbvio que tem algumas pessoas mais intensas que vão destoar dessa média, mas a maioria das pessoas caem nisso. E por que tudo isso é importante? E o que tem a ver com o nosso grande tema, né? Que é como realmente motivar as pessoas. A gente tem um conceito do Dr. Race, que ele chamou de self-hugging, né? Self-hugging tem tudo a ver com essa imagem do rinoceronte, que eu adoro, que é o seguinte, é um conceito que diz, a gente vê o mundo como você é. Então, vejam que o rinoceronte, ele tem um chifrezinho aqui no meio do nariz, e tudo que ele vê, ele vai ver com um chifre na frente. Então, quando ele vai pintar, ó, não importa a paisagem, sempre tem aquele chifre aparecendo. Então, a ideia por trás disso, né, que o nome oficial é self-hugging, é uma palavra bem difícil de traduzir, tá? Mas o self-hugging tem a ver com autoabraço, né, com você valorizar. Então, vamos voltar lá na nossa pesquisinha, né? Hoje é curioso, tem uma pessoa aqui, ó, que colocou que está aqui, né? Mas imagina se essa pessoa tivesse votado nesse extremo e tem eu que votei aqui em cima. Se bem que eu acho que eu colocaria até mais assim, né? O que acontece? Se eu e essa pessoa formos debater agora sobre esse assunto, dá para a gente ficar no resto do ano aqui debatendo e a gente nunca vai chegar num acordo. O máximo que vai acontecer é a gente desistir e falar, deixa para lá porque não vale a pena. Por quê? Porque, para mim, né, que valorizo muito a justiça social, que estou olhando para isso e estou preocupado, eu espero isso das outras pessoas. Então, é muito difícil eu conseguir compreender alguém que tem uma valorização oposta à minha, né? Então, claro que se a gente está próximo ou até aqui, é mais tranquilo, mas os opostos é bem difícil de você entender. Então, o self-hugging, ele diz o quê? Que você dificilmente vai conseguir compreender por que o outro pensa daquela forma. Então, se alguém olhar para mim e falar assim, Thiago, esquece isso, porque vai tudo acabar mesmo, não tem que se preocupar, eu posso até falar, ok, né, sua opinião, eu respeito, mas dificilmente eu vou conseguir entender por que a pessoa pensa dessa forma. Eu não vou conseguir aceitar, né? Eu posso até trabalhar aquilo, posso até conviver, mas dificilmente eu vou aceitar. E isso é muito importante, por quê, né? Imagina que você... Deixa eu ver uma coisa aqui. Imagina que você vai começar, por exemplo, a implantar uma iniciativa de IA dentro da sua empresa, né? Então, imagina só que a gente está olhando para o aspecto da questão do idealismo. O que será que a gente precisaria se preocupar, né? A gente vai envolver as pessoas, vamos montar um time aí responsável por treinar, por implantar, por definir as diretrizes de IA. O que a gente pode ter que pensar ou se preocupar só olhando para esse aspecto do idealismo? O que vocês acham? E questões que podem surgir? Imagina, né, que a gente tem dentro da nossa empresa um espectro, né? Cadê ele? Ó,
Temos pessoas que estão mais preocupadas, menos preocupadas. O que a gente precisa ter em mente como empresa? Se você não... Poderemos ter resistência, certamente. Só que aí, como que vai ser essa resistência? Né, isso aqui é uma coisa que a gente pode não, às vezes, vamos ter resistência, mas provavelmente, se você iniciar a sua transformação por aqui, né, por um viés idealista, é mais provável que você tenha resistência vindo daqui. Né? Então, imagina se se a minha empresa é isso aqui, só que o pessoal responsável por implantar o IA está aqui. Aí é bem possível que ele faça uma implantação mais realista. Gente, o mundo está mudando, 3 pés no peito e vamos que vamos. Aí ele vai ter uma resistência muito maior, né? Então, o que acontece? As pessoas que estão aqui dificilmente vão conseguir entender, compreender e aceitar essa mudança. Na verdade, pode ser que a gente crie uma verdadeira guerra ali dentro, né? Então, qual que é a ideia? A gente tem que ter essa consciência, porque não adianta nada você tentar mudar as pessoas ou motivá-las se você não tiver ciência do que move as pessoas, tá? Então, como que a gente poderia fazer se eu quisesse envolver a todos? Então, ó, que já tem 2 perguntas acumuladas, hein? Mas como que eu poderia envolver a todos? Vamos supor esse exemplo, tá? Essa é a minha empresa, mas eu sou um líder realista. Eu estou aqui. Como que eu posso fazer uma mudança dessas, pensando que o meu cenário é esse daqui? Não apaguem, gente, pode colocar as coisas lá, qualquer coisa a gente comenta. Tem ideia? Eu gosto de fazer. Vocês viram, né? Eu falei para vocês que eu tenho essa ideia mais provocativa. Eu gosto de fazer umas perguntas que vão lá. Olha que interessante. Uma coisa curiosa, uma coisa que poderia ser interessante, tá, gente? E simples, acho que o mais basicão aqui, inclusive me veio à mente agora, mas eu posso trazer para o meu grupo de mudança pessoas diversas. Então, se eu tiver um comitê de mudança, digamos assim, que tem um mais idealista, de repente eu posso até fazer um comitê de mudança que siga a curva. Então, a maioria das pessoas vindo daqui, alguém vindo daqui, alguém vindo daqui, para eu ter todos esses olhares, né? Achei engraçado isso daqui, pleno realista, consigo. Interessante, é legal esse comentário aí, né, que não consegue mais colocar num lugar pleno realista, né, talvez esteja um pouco mais para lá. O interessante de responder o Raise Motivation, o questionário, é que a gente vai saber exatamente a pontuação, porque daí a gente sabe o quão que realmente é realista, porque às vezes, pessoal, a gente não se dá conta disso, mas a hora que você descobre, você percebe, então é por isso que eu faço isso, por isso que eu faço aquilo. Mas se você quer ter uma atitude bem realista como gestão, uma pergunta que você pode fazer, que inclusive tem a ver com algo que chama Deep Democracy, não sei se vocês já ouviram falar, mas adoro esse conceito, o que eu posso fazer pelos idealistas? Espera aí que meu teclado tá... Então, ok, faça a sua mudança pensando num lado mais realista, mas você pode se perguntar, ok, mas como que eu incluo os idealistas nisso? Vamos criar um comitê de ética? Vamos, não sei, né, fazer ações que olhem para a sociedade, ou então vamos transformar nosso uso de tokens em ações sociais. Então, a gente pode ter alguma ação que inclua essas pessoas, né?
Ah, interessante. Às vezes pode ser que você seja mais idealista e você ter realistas à sua volta. E uma coisa muito interessante é isso, né? A gente tende a ter facilidade de lidar com os próximos, tá? Inclusive, o Dr. Reis, ele fala o quê, né? Os opostos se atraem, é a maior mentira que existe, né? Porque, na verdade, a gente consegue trabalhar melhor com os semelhantes. Mas se você compreende toda essa mecânica, eu, por exemplo, que sou mega idealista, eu adoraria ter alguém próximo que seja total realista para a gente ter um choque, né? Para ele me dar um choque de realidade. Então é legal a gente aprender a olhar o outro. Dificilmente eu vou conseguir entendê-lo e aceitá-lo, mas saber a perspectiva dele pode ser legal, tá? Então, acho que deu para pegar a ideia, né? Imagina que a gente está falando só do idealismo, né? Ali em cima tem 16 desejos básicos. Como que a gente motivaria um grupo que todo mundo valoriza a alimentação? Com certeza teria que ter comida, né? Eu não sei se vocês viram uma notícia da Meta, que eles... Foi a Meta ou foi o Google? Estava melhorando os snacks, as coisas para as pessoas, então provavelmente a Meta quer usar o recurso comida, né, para tentar motivar as pessoas. Tranquilo, pessoal? Acho que a mensagem central que eu queria passar já foi, tá? Mas tem 2 pontos aqui que eu acho legal a gente ver. Inclusive, um é de uma reflexão extremamente recente que eu tive. Foi um insight, assim, não sei se vocês já leram ou conhecem um livro que chama Motivação 3.0. Eu não coloquei o link aqui dele, mas deixa eu pegar. Motivação 3.0 é um livro do Daniel Pink, tá? Que é um cara que acabou sendo o guru aí da ideia de motivação. O livro original chama Drive, né? A versão em inglês. Peguei o link aqui. E o Daniel Pink, ele na verdade se baseia num estudo, tá? Que chama Teoria da Autodeterminação. Inclusive eu ia escrever aqui Teoria da Autodeterminação, mas eu não coloquei porque o Daniel Pink é uma adaptação dela, tá? O que o Daniel Pink fala? Que domínio, autonomia e propósito são os 3 elementos que todo mundo busca, né? Então, se você tiver um ambiente onde as pessoas conseguem desenvolver sua competência, elas conseguem trabalhar em torno de um objetivo maior e elas têm autonomia para isso, você tem a fórmula perfeita, porque todo ser humano, de certa forma, está em busca disso. Então, se você tem um ambiente de trabalho que oferece essas 3 coisas, você estaria bem na foto, né? A teoria da autodeterminação, na verdade, ele chama de pertencimento, tá? O Daniel Pink acabou mudando para propósito, mas se você for estudar e dar uma olhada, é bem próximo, tá? Porque senso de pertencimento é você sentir-se parte de algo. Nesse caso, é parte de um propósito, de um objetivo maior, tá? Mas olha que interessante, né? No Dr. Reis, propósito tem tudo a ver com o que a gente acabou de estudar, idealismo. A autonomia talvez tenha toda a ligação com liberdade. E é curioso que domínio é algo que não aparece no Reis Motivation Profile, né, no estudo do Dr. Reis. Se vocês forem no Management 3.0, no Champ Frogs dele, ele trouxe um que ele chamou de maestria, que inclusive teve como inspiração esse estudo, tá? Então o Jürgen adicionou a maestria. Mas imagina se você tem lá todo o estudo do Raise Motivation. Será que realmente você ter esses 3 elementos vai motivar toda a sua empresa? Esse pensamento que eu fiquei muito na cabeça, mas a resposta, o que vocês acham? Coloquem aí, sim ou não? Vocês acham que se eu tiver isso, eu realmente vou motivar todo mundo? Não. Exatamente, isso foi uma coisa que eu pensei, eu falei, gente, realmente, né? Por quê? Eu posso ter um propósito lindo, mas e todos os realistas da minha empresa que não estão nem aí para propósito, tá? Claro, talvez eu não os desmotive, mas talvez eles não estão nem aí, eles querem
ter o seu domínio e competência à custa de qualquer coisa, eles não estão ligando para o propósito. Mas, claro, é interessante você ter os 3 elementos, mas tem pessoas que vão se conectar em lugares diferentes, tá bom? Eu não acho que a gente não deva ter as 3 coisas, mas não é certo que todo mundo vai se motivar por isso. Essa foi uma reflexão legal, mas é interessante a gente olhar como companhia, né? Porque, por exemplo, vamos pegar liberdade. Eu sou uma pessoa muito da liberdade. Liberdade acho que não valeria muito para o nosso grupo, porque todo mundo aqui tem a independência, né? A gente é muito forte nesse quesito. Mas vamos supor que eu seja uma empresa, tipo, todo mundo já deve ter ouvido falar da Ambev, né? A Ambev é uma lenda aí no mundo da gestão, que é um ambiente competitivo, desafiador. Provavelmente a gente seria um péssimo time para trabalhar na Ambev, né? Porque nós somos um grupo mais harmonioso, pacificador. Então, é interessante a gente olhar, né? Que se a minha empresa quer sangue no zóio, faca na caveira, vamos sair a campo e ganhar e detonar, a gente tem que olhar bem, claro, não quer dizer que, nossa, ninguém aqui é bom para essa empresa, mas a gente tem um ponto de atenção aí, né? Será que eu estou com o time correto? E é legal que a gente tenha, né, um olhar do que a minha empresa é. Esse time para cá, para Agile People, seria perfeito, porque a gente é uma empresa que valoriza mais esse aspecto da harmonia, do não, né, do mais colaborativo do que competitivo. Então, poderia ser interessante. Então, vocês veem que tem vários usos disso daqui, né? Tem até o cara que eu fiz o treinamento, que é o... Nossa, esqueci, fugiu o nome dele, adoro ele, o Andy Dix, né? Que ele é foi meu professor do Raise Motivation. Ele faz um negócio, ele chama, eu gosto do nome, né? Inventário de motivação, que é você ter um mapa da sua empresa em relação a isso, tá? Para você saber exatamente o seu terreno, o que você pode esperar daquele grande grupo de pessoas. E, por fim, eu coloquei 2 coisas aqui, uma delas é o Kurt Lewin, né? Kurt Lewin, tem cada pessoa fala de um jeito, mas ele fez essa fórmula, olha, de 1936, que ele falou o seguinte, né? O comportamento, ele é uma função da pessoa e do meio ambiente, tá? E aí tem as pessoas que complementaram isso, que falam, então mude o ambiente, que é muito o aspecto do Management 3.0 de gerenciar as pessoas, não gerenciar o sistema, não as pessoas. Aí, olha que interessante, né? Eu estou falando até agora do quanto que cada um de nós tem uma motivação bem específica, bem particular, né? O Raise Motivation, ele permite 2 bilhões de combinações diferentes. Para vocês verem o tamanho da diversidade que ele prevê. Dá praticamente, né, para ter 4 de cada no mundo inteiro, né? Então, como que eu posso pensar por essa fórmula, pelo gerencia o sistema, não as pessoas, sendo que cada pessoa é muito particular? Acho que essa seria a grande questão aqui para a nossa conclusão do dia. O que vocês acham? Se não tiverem resposta, não tem problema. É mais para fazer vocês pensarem mesmo. Imagina, né? Você tem... Isso aqui é a sua empresa. E como que você trabalha isso de forma sistêmica? Gerenciando o sistema, não as pessoas. Deixar de lição de casa? Acho que quando a gente foi falar desse aqui, né, do projeto de IA, é mais ou menos nessa linha, tá? Mas a gente tem que olhar o quanto que a nossa empresa consegue abraçar e ter possibilidades para todos eles, tá? Então, é claro, eu não vou conseguir motivar diretamente o Tiago, a Amy, o Wilson, a Tatiana, na sua particularidade. Mas será que eu tenho um ambiente que comporta e que tem atrativos, né, que tem motivação para todas essas pessoas?
Ah, interessante. Isso com o Moving Motivators, o Marco comentou aqui no chat, né, de uma pessoa que não performou em vendas e ele fazia, mas não era motivada, né? Então, realmente, às vezes a gente até consegue fazer, e isso é legal porque o Moving Motivators às vezes também esconde um pouco, né? Que a pessoa faz e diz que gosta, mas se você for olhar a fundo, você vai perceber que ela não curte bem. Ela faz, sofre, né? Não é o natural dela, né? Inclusive, hoje eu estava vendo um relato, foi muito interessante, né? Uma casal, aí o cara estava tentando achar alguma coisa para fazer, e aí a mulher perguntou, né? Mas o que que você gosta no seu trabalho? Porque ele queria fazer uma pós. Aí ele falou assim, mas eu trabalho numa loja de coisas de construção, tudo, mas o que mais me pega ali é quando eu estou mexendo nas coisas e começo a mexer no projeto, aí eu entro em flow. Aí eu falo assim, então por que em vez de fazer uma pós, você não vai fazer arquitetura? Porque você, pelo jeito... E aí, no fim, ele, 40 anos, falou assim, como assim, né? Mas aí eles investiram, fez 5 anos de arquitetura, e aí encontrou, né, o lugar dele. Então, é mais ou menos isso. O que ele realmente gostava era aquela coisa da arquitetura, mas ele ficava insistindo em outras coisas que ele até poderia performar, mas provavelmente ele nunca ia ser pleno, né, na sua atuação. Boa, né, a Tatiana colocando que essa perspectiva não só promove uma cultura de não só melhora a dinâmica, mas também promove, exatamente. E a ideia, tá, é que você não vai conseguir motivar um a um, mas você precisa criar um ambiente que considere isso, né, um ambiente acolhedor, e eu acho que o grande lance é nós conhecermos, né, vocês viram que hoje eu já falei um pouquinho mais sobre mim, vocês também colocaram mais de vocês, mas a gente ter isso no nosso ambiente permite que você compreenda as diferenças, compreenda os potenciais conflitos ali dentro. Então, você comece a trabalhar em grupo, voltado a olhar a motivação humana, o que move cada um, né? Eu acho e leio isso como uma das grandes chaves agora para o futuro, né? Num mundo em que automatização, IA e tudo mais, o que que a gente tem que olhar? Olhar mais para cada ser humano, né? O papel de cada um ali dentro, o que cabe a cada um. O que que tem aqui? Olha só, nem falo, nem tinha lido, mas desenvolver o autoconhecimento dos liderados para compreender seus limites e sua regra de tolerância. Inclusive, no workshop, de onde eu tirei parte desse material, a gente termina tudo isso falando de um negócio que chama washing instructions, né, que são as instruções de lavagem, que é uma forma de todo mundo colocar isso, né? Qual que é a régua de tolerância de cada um? Porque daí a gente cria um ambiente em que todo mundo se respeita mais, se colabora mais. Então, a gente conecta, né? Todo esse lance da motivação para finalizar em como cada um aqui prefere ser tratado, né? Então, já foi, sem querer, um spoiler aí do que a gente vê lá no Agile People Coach, que tem uma sessão só voltada para a motivação. Pessoal, vou fazer o seguinte, quem quiser, né, receber esse material, e a gente vai também, né, quem estiver aqui nos 3 encontros e preencher o desafio cada um dos dias, a gente vai, em breve, deixa eu só colocar o formulário aqui. Esse carinha aqui, gente, é só colocar o e-mail e escolher lá quais será que são as suas 3 principais motivações, tá? Então, é mais para a gente ter uma ideia de que vocês estiveram por aqui, mas em breve, esse é o super livro Agile People, esse já é a 2ª edição que saiu agora no final do ano, e em breve ele vai sair em português, tá? Então, quem responder nossos desafios aí ao longo da semana, além de outras surpresas, a gente vai sortear um livro desse, tá? Então, uma edição assim, física mesmo, né, para ter, que esse é um livro de cabeceira, para quem gosta aí de gestão moderna, pessoas, RH. Então, preencham aqui, eu chamei de presença, mas é um lugar aí para vocês colocarem o seu e-mail e qual dos 16 aí vocês acham que são o seu maior, tá? Acho que eu coloquei no formulário para vocês escolherem 3, mas pode escolher 1, 2, 5, tá? Pensam aí quais são os maiores para você, tá? E esse é mais ou menos a ideia, mas aí a partir de amanhã a gente já vai entrar aí, beleza, e agora como é que a gente resolve
todos os problemas das empresas aí na era da IA, tá bom? Então, se tiverem dúvidas, podem falar, fiquem à vontade. Quem tiver qualquer outra questão também, senão a gente vai se ver amanhã no nosso segundo encontro, tá? Não deixem de preencher aí a avaliação, porque também eu vou mandar o material, aí quem quiser, tá? Eu acho que é super válido montar isso, rodar com a equipe, conhecer o seu time, né? Eu gosto muito quando a gente fala, por exemplo, de economia, ó, a gente tem umas pessoas mais generosas, como eu, mas tem os mais poupadores, mas era legal, por exemplo, se a gente for fazer uma festa aí da empresa, escolher uma pessoa que combine, né? Alimentação com econômico, porque daí é uma pessoa que vai saber usar bem o nosso orçamento e alimentar bem as pessoas. Então é legal conhecer aí o time para saber para onde vão os desafios. Muito bem, Luana, Flávia, Thiago, meu xará com Y, Tati, muito obrigada, pessoal. Adorei aí também que vocês participaram, contribuíram, que aí dá para a gente ver melhor. Tem que se proteger. Isso aí, vão lá no You Deserve, realmente vale a pena acompanhar. Valeu, Thiago, Rafa. Até amanhã, então, pessoal. Então, só começando a semana. Vamos, que temos muito mais aí. Muito bom. Deixa eu parar. Valeu. Não deixem aí de preencher, tá bom? Valeu, Lu, Fernanda, Wilson. Até a próxima, pessoal. Até amanhã.